Olá, endinheirados! Nesse vídeo nós vamos falar de finanças e planejamento financeiro pessoal e familiar. Isso é simplesmente essencial para você construir o seu patrimônio, ou seja, para você construir a sua riqueza. Para começar, vou falar sobre alguns conceitos e definições que são a base para esse tema. O primeiro deles é o fluxo de caixa, que é simplesmente a sequência de entradas e saídas de dinheiro do seu bolso ao longo de um período, como ao longo de um mês, por exemplo. A sequência de entrada de dinheiro no seu bolso é chamada de receita. Já a saída de dinheiro do seu bolso pode ser de dois tipos que são chamados de despesas e de investimentos. O próximo conceito é o orçamento. Ele é o registro das receitas atuais, das despesas atuais e também da previsão de receitas e despesas futuras. O orçamento é feito com o objetivo de reduzir o endividamento de uma empresa, de uma família ou de uma pessoa. E a partir dessa redução de despesas, vai ser possível ter dinheiro sobrando no final de um determinado período, como um mês, por exemplo. Daí, com essa sobra, você vai, por exemplo, poder realizar um sonho qualquer como viajar, comprar um carro novo ou uma casa. Mas também e principalmente, sobrar dinheiro para a sua construção de riqueza. Bom, para a gente fazer o nosso orçamento são necessárias três coisas. A primeira é somar todas as nossas receitas, que podem ser o salário, o aluguel para quem tem imóvel alugado e etc. A segunda é subtrair das receitas todas as nossas despesas, começando pelas fixas obrigatórias, como conta de energia elétrica, condomínio, prestação da casa ou do carro e etc. E as despesas variáveis obrigatórias, que são, por exemplo, o supermercado, a padaria, a feira e etc. Nesse ponto, nós obtemos o chamado superávit primário. O terceiro e último passo é subtrair do superávit primário todas as outras despesas que não são essenciais. E, pessoal, entra tudinho mesmo. E isso já é uma primeira dica para vocês gastarem menos, porque vocês vão perceber com quanta besteira vocês provavelmente gastam dinheiro. O resultado final dessas contas é o chamado superávit, que na prática é quanto de dinheiro que sobra no nosso bolso no fim do mês. Essa tabela que vocês estão vendo é a representação de um orçamento e que vocês podem usar como modelo caso vocês queiram. Pessoal, agora que temos o nosso superávit, chegamos a um outro conceito importantíssimo para a construção de riqueza, que é o poder de poupança. Ele é obtido dividindo o superávit pela receita total que calculamos anteriormente. Ou seja, quanto maior for o seu poder de poupança, maior será a sua capacidade de construção de riqueza. Portanto, o objetivo do joguinho Como Ficar Rico é inicialmente aumentar o seu superávit. E adivinhe como se faz isso? Exatamente, cortando ao máximo suas despesas, começando por aquelas que são supérfluas, inúteis. É aqui que entra a sua força de vontade e disciplina, porque vocês se lembram lá do primeiro vídeo que eu postei aqui no canal? Vocês terão que fazer isso por muito tempo. Isso vai ter que se tornar um hábito seu, um novo estilo de vida, caso, claro, você não tenha um controle muito bom dos seus gastos. O próximo conceito a ser abordado é o de balanço patrimonial, que está sendo mostrado na tela agora. Ele é a representação do estado do patrimônio de uma pessoa ou de uma família, em um determinado momento. Ele é formado por duas colunas. Na da esquerda são listados os investimentos e os bens da pessoa, ou família. Na coluna da direita são listados os compromissos de financiamento, etc., ou seja, são as dívidas dessa pessoa ou família. Essas duas colunas são montadas de cima para baixo, começando pelos ativos e passivos de maior liquidez para os de menor liquidez. Você pode entender como ativo tudo aquilo que você coloca na coluna da esquerda e como passivo tudo aquilo que você coloca na coluna da direita. O objetivo de fazer o balanço patrimonial é analisar como o seu patrimônio está e tentar otimizar, melhorar seus investimentos, aumentando seus retornos, a sua rentabilidade e procurando investimentos que sejam adequados para os seus objetivos de enriquecimento e construção de patrimônio. E é também fazer a mesma coisa em relação às suas dívidas, tentando diminuí-las, trocando dívida cara, aquelas com juros muito altos, por outras com juros menores. Uma observação importante é sobre a última célula da coluna da direita.
Ela indica o seu patrimônio líquido, ela é o resultado do balanço patrimonial. O próximo conceito é o índice de endividamento, que também é muito importante, porque ele mostra quanto de suas receitas, lembram seu salário e etc., está sendo comido, devorado com o pagamento de dívidas. Uma curiosidade sobre esse índice é que ele é utilizado pelos bancos para avaliar a liberação de financiamento de imóveis e créditos de longo prazo. E, finalmente, o último conceito que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é o de reserva de emergência, também conhecido como colchão de liquidez. Esse é um dinheiro que todos nós temos que ter guardado. Ele tem que ficar reservado para despesas inesperadas, devendo ser usado somente em emergências. Esse é necessariamente o primeiro dinheiro a ser juntado por nós. Ele é para ser usado, por exemplo, caso você bata o carro ou tenha alguma despesa médica inesperada. Serve também para te proteger caso você perca o emprego, até que você consiga se recolocar no mercado. Portanto, ele deve ser colocado em investimentos de baixíssimo risco e alta liquidez. O que eu quero dizer com baixíssimo risco é que esse dinheiro deve estar em investimentos que você não corra nenhum risco de perder ou dele desvalorizar bem na hora que você precisar dele. E o que eu quero dizer com alta liquidez é a rapidez com que você consegue ter esse dinheiro na mão, para poder arcar com despesas inesperadas ou emergenciais. No caso da reserva de emergência, a liquidez deve ser diária. E isso me força a dar um spoiler do que nós vamos aprender aqui no canal. Bom, quando eu me refiro a investimentos de baixíssimo risco e alta liquidez, eu estou falando de investimentos como o Tesouro Selic, que é um título do Tesouro Nacional, ou algum outro investimento com características semelhantes às dele. Agora, você tem que entender que esse tipo de investimento não tem um rendimento alto. Na verdade, eles costumam ser os de menor rentabilidade, mas o objetivo aqui é que ele seja seguro e com boa liquidez. Como eu costumo dizer, esse dinheiro não serve para te deixar rico, serve para impedir que você fique pobre. Mas afinal de contas, qual deve ser o tamanho dessa reserva de emergências? Bom, a resposta varia de acordo com o perfil de renda da pessoa ou da família, e ela é calculada multiplicando o valor da renda mensal individual ou familiar, ou ainda o valor das despesas mensais, por 3 vezes a 12 vezes. Por exemplo, funcionário público que tem estabilidade no emprego pode fazer uma reserva de emergência igual a 3 vezes o seu salário ou despesa mensal. Já um empreendedor ou empresário que tem maior probabilidade de ficar sem renda pode fazer uma reserva igual a 12 vezes a sua renda ou despesa mensal. E para terminar, pessoal, para vocês continuarem aprendendo sobre finanças e investimentos, por favor se inscrevam no meu canal Endinheirado, clicando no botão aqui embaixo. Cliquem no sininho para vocês serem alertados quando um novo vídeo for postado aqui no canal. Compartilhem também esse vídeo com quem gosta do tema ou com aqueles que vocês acham que esse vídeo ou o canal vão ajudar. E não se esqueçam de dar uma olhada na descrição desse vídeo. Lá vocês vão encontrar mais algumas informações úteis, como links para outros vídeos do canal, com conteúdo complementar ao desse vídeo aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.